Olá, tem aluno aí? Hoje nós vamos falar sobre as unidades de medida de massa e de capacidade. Se você fosse meu aluno lá na escola, o seu dever de ontem seria esse aqui: trazer embalagens de alimentos e produtos de higiene e limpeza para a próxima aula. Bom, mesmo você não sendo meu aluno, você pode pausar o vídeo e procurar aí na sua casa que eu fico te esperando, tá certo? Bom, eu fiz o meu dever. Aqui tem alguns produtos, algumas embalagens que são de produtos de higiene, produtos de limpeza e alimentos também, tá certo? Agora, eu quero que você separe as embalagens que você encontrou, mas eu quero que você separe da seguinte maneira: de um lado, do lado de cá, do lado direito, eu quero que você coloque tudo que é líquido. E do lado de cá, do lado esquerdo, eu quero que você coloque tudo que é sólido. Vamos lá? Bom, milho é sólido, sabão é sólido, o pozinho do suco é sólido, vai ficar líquido depois, né? Aqui é sólido, shampoo líquido, adoçante é líquido, azeite é líquido, mistura para bolo é sólido, gelatina sólido, tempero sólido, sabonete sólido, sabão em pó sólido, mais shampoo que é líquido, mais shampoo, mais sólido. Agora tem mais sólido do que líquido aqui, né? Bom, agora, dessas embalagens, eu quero que você veja onde é que está a medida dela. Quanto vem nessa embalagem? Vamos dar uma olhada? Olha só. Aqui, essa embalagem é de condicionador ou shampoo? Condicionador. O condicionador, olha, 200 ml. O adoçante também 200 ml. Azeite 500 ml. Aqui, este shampoo tá difícil de ver, hein? 200 ml. E este aqui também 200 ml. Então, tudo que era líquido aqui tá medido em ml, vocês perceberam? Agora vamos ver os sólidos. Veja. 12 gramas, aqui 90 gramas, 57 gramas, aqui bem no cantinho 12 gramas, aqui 10 gramas, não estou encontrando, tá bem pequenininho aqui, olha. Queria tanto que vocês vissem esse. Aqui tá escrito 8 gramas e faz 1 litro. Então, olha, tem duas unidades de medidas diferentes. Tem gramas, que é enquanto ele está assim em pó, e faz 1 litro. Quando a gente transforma ele num líquido, dissolver na água, vai virar 1 litro. A mistura para bolo aqui, 340 gramas. Esse vinagre aqui é do lado de lá, 250 ml. O milho aqui, 300 gramas. Sabão, 900 gramas. E este aqui, olha, esse outro sabão já tá diferente. Em vez de gramas, tá 1 quilograma. Certo? Bom, então vamos lá. Geralmente nós usamos para sólidos a unidade de medida de massa. E a unidade de medida de massa é o grama. Então, eu vou escrever aqui. A unidade de medida de massa é grama. A unidade de medida de capacidade, que é a que a gente usa para os líquidos geralmente, é o litro. Então, as medidas de capacidade, a unidade de medida é o litro. E para as medidas de massa, a unidade de medida é o grama. Não quer dizer necessariamente que tudo que for líquido a gente vai medir em grama, não. A gente pode calcular também a massa do líquido. Por exemplo, no nosso material escolar, nós compramos cola. A cola é líquida, mas olha, 90 gramas. Então, a massa de cola que tem aqui dentro dá 90
gramas. Mesmo ela sendo líquida, a gente pode calcular. Mesmo assim, a gente usa mais para líquidos a medida de capacidade e mais para sólidos a medida de massa. Se a medida de massa é grama e a medida de capacidade é litro, então por que será que aqui a gente não tinha litro, a gente tinha ml? E aqui, em vez de grama, a gente tinha quilograma. A resposta para essa pergunta é bem simples. Veja bem, a unidade de medida de capacidade é o litro. Mas quando a gente pega algo que a gente não compra tanto, que vem em frascos menores, produtos que a gente usa menos, é conveniente para o nosso entendimento da quantidade dividir essa unidade de medida. Isso a gente chama de submúltiplos. Se eu dividir 1 litro em 10 partes, eu teria um decilitro. Se eu dividir 1 decilitro em 10 partes, eu teria um centilitro. E se eu dividir o centilitro em 10 partes, eu tenho um mililitro. Então, o litro dividido em 1000 partes aqui a gente dividiu por 10, andando uma casinha de cada vez, andando as 3 casinhas de uma vez, eu dividi o litro em 1000 partes. E dividindo 1 litro em 1000 partes, eu tenho um mililitro. O que a gente chama de ml é um mililitro. Nós também temos os múltiplos do litro, que são o decalitro, hectolitro e quilolitro, mas eu não vejo a gente usando muito isso não. Então aqui o litro multiplicado por 10 é um decalitro, que multiplicado por 10 é um hectolitro, que multiplicado por 10 é um quilolitro. Ou seja, o litro multiplicado por 1000 é um quilolitro. Apesar de a gente não usar muito essas daqui, é interessante você saber. Geralmente do litro a gente usa a unidade de medida, litro, e também usamos muito o submúltiplo ml ou mililitro, né? Os outros a gente não vê tanto assim. Agora, as medidas de massa também têm seus múltiplos e submúltiplos. Então, a medida de massa, a unidade de medida de massa é o grama. Mas geralmente a gente usa minúsculo, desculpa. É o grama. Os submúltiplos do grama. Se eu dividir por 10, eu tenho um decigrama. Se eu dividir um decigrama por 10, eu tenho um centigrama. E se eu dividir um centigrama por 10, eu tenho um miligrama. O miligrama é o grama dividido por 1000. Dos submúltiplos, o que a gente mais vê é o miligrama. Por exemplo, em composição de remédios. Né? Às vezes você vai comprar um medicamento e quando chega na farmácia ele pergunta, mas quantos miligramas? Então, miligramas é o grama dividido por 1000. O grama também tem múltiplos. Então, se eu multiplicar o grama por 10, eu tenho um decagrama. Se eu multiplicar o decagrama por 10, eu tenho um hectograma. Desculpa, demorei para falar, né? Eu tenho um hectograma. Se eu multiplicar o hectograma por 10, eu tenho um quilograma, que é o grama vezes 1000, ou seja, 1000 gramas. Então, aqui, olha, o sabão tem 1000 gramas, essa embalagem de sabão, ou seja, 1 quilograma. E quem é o K na fila do pão? O K na matemática, isso vai te ajudar a se lembrar quando precisar fazer alguma
alguma operação, alguma conversão de medida. O K na matemática é o 1000. Ou o K na matemática são os 3 zerinhos. Né? Cada professor fala assim de uma maneira, mas você entende assim. O K é o 1000. Então, quilograma são 1000 gramas. Quilolitro, 1000 litros. A gente também viu no outro vídeo, que eu posso colocar um link aqui para vocês, quilômetro, que são 1000 metros. Às vezes, quando a gente atinge 1000 inscritos, as pessoas falam, você já tem um K, ou seja, você já tem 1000. Então, lembre-se que o K sempre vai estar se referindo na matemática a 1000. Uma coisa que eu acho importante, interessante de falar com vocês, é sobre isso aqui. Massa, então, professora, é peso. Porque a gente fala assim, o meu peso é... Conto pra ninguém não, tá? 60 quilos. Aí, então, o peso é a massa? Não, não é a massa. O peso é a ação da gravidade sobre a massa do seu corpo. Então, a massa do meu corpo, aqui na Terra, esta sou eu. A massa do meu corpo aqui na Terra é a mesma massa do meu corpo lá na Lua. Então, a massa permanece igual. Mas o peso é a ação da gravidade sobre essa massa. Então, o peso do meu corpo na Terra é maior do que o peso do meu corpo na Lua, porque na Lua a gravidade também é menor. Então, as unidades de medida são unidades de medida de massa. O grama, o quilograma, o miligrama são unidades de medida de massa. A gente fala peso no nosso dia a dia e tudo, mas agora você está aprendendo que o peso é a ação da gravidade sobre a sua massa, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender sobre as unidades de medida de massa e capacidade. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Pode deixar um comentário falando o que você quer ver aqui no canal. Se você é professor, eu vou colocar o eixo e a capacidade nos descritores. Um beijo e até a próxima!